alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho do pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas ou escândalos. É inevitável que tais escândalos ou ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio de quem acontecer, ou de quem vier. Sendo assim, se tua mão e teu pé fizerem cair em pecado, cortai e lançai-o fora de ti. Pois melhor entrares na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos ou dois pés serem atirados no fogo. Amém? Só até aqui. Queridos, a coisa que mais nós preservamos da nossa vida, na condição família, o que mais acredito que nos assusta não é a falta de dinheiro, por mais que precisamos dele para pagar as nossas contas. Eu acredito que dentro da família, a palavra que mais preservamos é credibilidade. É ser exemplo para as pessoas de fora e para os de dentro. Os escândalos expõem a maior fraqueza do ser humano. O Senhor Jesus, nesse texto, ele fala que é inevitável os escândalos acontecer, ou seja, eles vão acontecer. Para quê, pastor? Para mostrar a condição íntima que cada um vive. Às vezes nós vamos vivendo uma vida distante da realidade da palavra, e que mais cedo ou mais tarde nós vamos colher, igual Paulo diz, que o salário do pecado é a morte. Nós vamos semeando, nós vamos plantando ações e pensamentos, atitudes que certamente vai vir à luz. O escritor de Hebreus diz que o Deus que servimos, nada fica encoberto, mas todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos, a quem um dia eu e você teremos que prestar conta. Pois bem, queira eu, você ou não, sabemos que isso afeta muitas pessoas. Dependendo do tipo de escândalo que acontece na nossa casa, nós ficamos envergonhados, não queremos sair. Dependendo da ação que nós cometemos, nós nos sentimos o pior de ser humanos. Vai entrando a acusação, vai entrando a tristeza, a solidão. Nós queremos nos isolar no nosso canto, porque de fato a nossa vida não está tão boa assim. E por não estar tão boa, de não ser uma referência para as outras pessoas, nós vamos vivendo uma vida e se isolando de uma realidade que Deus quer que nós venhamos nos expor para Ele nos curar. Mateus 18:7, Jesus fala assim: ai de quem fizer um desses pequeninos. Por exemplo, quando ele declara isso, ele está falando de alguém que já está maduro na fé, caminhando. Vou aplicar por causa do horário. E às vezes essas pessoas vão vindo à fé, vão crescendo, vão passando 1 ano, 2, 3 anos, às vezes 20 anos dentro da igreja. E muitos de nós não sabendo, talvez não pensa nas ações, mas tem muitas pessoas observando a nossa conduta, observando o nosso exemplo, observando como nós tratamos as coisas agora após receber Jesus. E isso nós chamamos de exemplo. Jesus fala isso: vós sereis minhas testemunhas. Querendo ou não, isso nos afeta quando a gente fica sabendo que um pastor caiu. E hoje, querido, o que a gente mais ouve, entra na internet, é o cantor que está usando droga, é o pastor que pegou e quase se deitou com a enteada, adulterou, está no 5º casamento. E isso muitas das vezes não é bom para a fé. Mas por que essas coisas acontecem? O próprio Jesus falou disso. Tanto falou que ele diz: ai de que por quem vier. E esse ai é juízo. Jesus está dizendo o seguinte: vocês que estão caminhando, observe um detalhe do texto. Ele está dizendo: se vocês fizerem outros tropeçarem, ele está dizendo, ó, você está tropeçando e eu estou vendo, mas se você fizer outros tropeçarem com você, ai de ti. Escute bem. Por isso que acontece, porque estamos num mundo de homens, inclusive a igreja é formada por gente corruptível. A igreja não é uma igreja perfeita, ela vai sendo aperfeiçoada. No mesmo lugar que senta alguém verdadeiro, senta o mentiroso. No mesmo lugar que senta alguém que paga as suas dívidas, senta também aquele que foge de pagar as suas dívidas, o mau caráter. Feito então a igreja aberta para receber vários tipos de pessoas que foram criadas de maneira diferente, educadas de maneira diferente, certamente você vai ter pessoas que vai ter condutas e posturas que te desagradam.
E que certamente nós vamos olhar com o olhar julgador, falar: olha, aquela pessoa que se diz isso, que fala isso, não está condizendo segundo a sua fala. Nós vamos colocando a fala com a conduta, e muitas vezes está fora do padrão. Quem está me entendendo, diga amém. No meio dela estão os falsos cristãos, os fracos cristãos e os bons cristãos. No meio da eclésia existe isso. Eventualmente vencemos então algumas tentações, mas algumas pessoas não venceram, então elas se rendem ao pecado, à fraqueza da carne. E nós que somos maduros, diz a palavra em Gálatas 6, devemos corrigir quem é maduro espiritualmente, aqueles que estão caindo em pecado, e não expor eles. Mas às vezes não é assim. Nós usamos a nossa língua para falar, para difamar daquilo que nós não gostamos. Seja o que for, o que vier, pecados nos envergonha, e muitas das vezes mancham o ambiente sagrado da igreja, sim ou não? Poxa, eu esperava tanto daquele líder, eu esperava tanto daquela amizade, eu esperava tanto do meu pai, eu esperava tanto da minha mãe. Se diz cristão, se diz uma pessoa correta, mas muitas das vezes o que fala não corresponde com a atitude. E nós vamos fazendo o que, pastor? Nos decepcionando. E isso é inevitável. Que nós precisamos aprender é reagir bem e não permitir que a nossa fé se apoie em homem algum, mas sim no Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que reagir bem. Se alguém te decepcionou, procura alguém melhor do que aquela última pessoa. Aprenda com os erros dela para você não cometer o mesmo. Porque aquilo que você já venceu, alguém está lutando para vencer e vai conseguir uma hora. Mas vamos voltar um pouco mais. O texto que lemos no verso de número 8, ele diz 7, melhor dizendo: ai do mundo por causa dos seus escândalos. Querido, tantos nós que estamos servindo aqui, preste atenção, na eclésia, no versículo 6 fala sobre isso. Mas também quem está no mundo, vivendo uma vida fora da palavra, escandalizando as pessoas a viverem o padrão de vida desobediente da palavra e diante da lei do Senhor, também será julgada. Hebreus 9, 27 diz que depois que nós morremos, passamos para outra vida, segue o juízo. Não tem uma transcendenção de volta, não tem uma reencarnação como os espíritas acreditam. A palavra diz que todos nós vamos ressuscitar para ser julgado e receberemos a paga e a recompensa das nossas obras, sejam boas ou más. E o texto está dizendo 7, que o mundo será julgado. Ai por quem vier os escândalos. Infelizmente, por meio deles, muitas pessoas não se subsistem. Quantas pessoas se afastam porque olhou alguém dentro da igreja que não correspondeu à atitude da fé que professava, e aí a gente se apoia nisso. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou aqui com uma pessoa ensinando você, mas a maior referência sua tem que ser Jesus. Até um quanto você está vindo aqui, ok, você vai descobrir que eu tenho falhas, erros igual a você, que estamos buscando alguém mais perfeito do que nós, para ser moldado, para ser transformado. Por isso viemos à eclésia, para arrancar um pouco de nós e receber mais do Senhor na nossa vida. Jesus explica isso em Mateus 11, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 28, melhor dizendo. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então eu tenho que vir à igreja para aprender do Senhor, aleluia. Para aprender de quem? De Jesus, querido. Daquele que é infalível, daquele que nunca vai te deixar abandonado no caminho, daquele que nunca vai te decepcionar, daquele que nunca vai te confundir. É Ele quem te salvou. No meio dos falsos cristãos, ou de cristãos que não são fortes, ou se denominam cristãos e estão passando por um período de fraqueza, melhor dizendo, seja como for, o que eu quero dizer? É inevitável que a conduta deles vai aparecer. Por exemplo, Hebreus 12, versículo 2 vai dizer uma coisa: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo, ele suportou a proposta, suportou a cruz, e desprezando a vergonha, assentou à direita de Deus. Olha para cá. Por mais que algumas pessoas se escandalizem segundo a fé que elas professam, e você busca nelas uma perfeição que não existe nem em você, sabe de uma coisa: se a sua fé estiver apoiada 100% no Senhor, Ele vai conduzir você por um caminho diferente. Ele vai arrancar as decepções daquela pessoa que te prometeu e não cumpriu de pé. Porque promessas, querido, ela confirma coisas
ela deixa um padrão para que você acredite naquilo, e quando a pessoa não é realizada na promessa, certamente ela vai se frustrar. O ambiente da igreja não é perfeito, e com essa história, olhe para cá, nós temos pelo menos 40 milhões de afastados do Evangelho, assim como cresce 50 milhões, diz o BGE, mas alguns, a Bíblia diz que a história do BGE, na história diz que cada cristão que existe, também existe o desviado, aquele que um dia professou a fé, e muitos estão feridos com a igreja. Então eles deixam de congregar, colocando uma ideia de que eu preciso viver uma vida fora da igreja, porque eu fui ferido por um pastor, eu fui ferido, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o pastor. Olha para cá, escute bem. Quem já foi decepcionado aqui no trabalho? Levanta a mão. Quem já foi decepcionado pelo algum namorado, alguém da sua vida? Levanta a mão. Quem já foi decepcionado por algum amigo? Levanta a mão. Queridos, o mundo nos decepciona todo dia e nós não largamos ele. Mas a primeira decepção com a igreja, a gente vai embora da igreja. Mas quando você se decepciona com o seu chefe atual, você vai embora do trabalho ou fica lá? Porque você precisa, sim ou não? Então aguenta firme, porque a igreja do Senhor está passando por um processo. Deus vai transformar ela e vai arrancar ela da terra, aonde tudo será perfeito. Falhas temos, e é inevitável, diz Jesus. Quando falo que não podemos apoiar nossa fé em homens, longe de mim advogar que alguns cristãos não têm referências humanas, ou seja, não têm imperfeições. Eles têm imperfeições como eu e você. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa que está tentando vencer um pecado que você já venceu, e Deus está te colocando do lado dela para te ajudar, para ajudar ela. Infelizmente, grande parte dos carnais, dos fracos, escute bem, que foram decepcionados pelo pecado alheio, o pecado do outro, tem se estribado nisto para defender uma fé sem relacionamentos, sem pastor, sem igreja. Assim pensam eles. O que eu quero fazer e ditar para nós que estamos aqui é que eles estão livres dessas decepções quando eles estão fora da igreja. Então é melhor ficar fora da igreja, sem pastor, vivendo a minha vida do meu jeito, porque aí não me decepciona menos. Olha para cá, querida, a psicologia diz que se não existisse o ser humano, ninguém se decepcionaria. Se existe o ser humano, então vai ter decepção, frustração, mas Deus vai nos ajudar a vencer elas. É porque nós somos seres humanos falhos, criaturas que foi feito por algo perfeito, mas que está passando por um processo de transformação. Não é isso que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eles querem mostrar para nós, isso é um grande engodo, que viver uma vida sem congregar, sem estar na casa de Deus, é a melhor opção. E eu quero declarar aqui uma palavra. Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar como costumes de alguns. Já naquela época, já tinha um povinho, algumas pessoas que se decepcionaram com os discípulos de Jesus na época, e falaram assim, não é melhor ficar em relacionamento. Olha para cá, desde o princípio Deus criou o homem para um relacionamento. Não é bom que o homem viva? Quando que ele disse isso? Depois ou antes do pecado? Antes. Então Deus estava dizendo assim, olha, os animais têm par, Adão não tem. Deus viu a falta na alma vivente de Adão. E ele diz, vou fazer alguém, um ser humano semelhante a ele, para que auxilie no relacionamento, aleluia. Você nasceu para se relacionar, cara. A solidão não vem de Deus, aleluia. Deus quer quebrar com a solidão da tua vida, com a depressão da tua vida. Chega de se isolar, sai para fora. Deus tem pessoas novas para colocar no teu caminho, que não vai arrancar o que você tem, mas vai transformar a sua vida, fazer você ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Então deixa Deus lapidar a sua vida. Entende, irmão? Agora não se apoie no escândalo de alguém que passou por um momento de fraqueza, ou que ainda não foi transformado por Cristo, para arrumar um motivo do porquê você não congrega, se apoiando em algo que a Bíblia não diz. E a Bíblia ainda diz em Hebreus 10, 25, fortalecei-vos uns aos outros, porque aquele grande dia vem, Jesus está voltando. Nós temos que encorajar as pessoas a permanecer nesse lugar. É no lugar de falha mesmo, é no lugar de dificuldade. Você nunca vai viver. E o meu senso, que eu tenho orado todos os dias, eu espero que essa palavra venha na tua mão agora e no teu coração. Deus quer quebrar com condenação, com acusação da tua alma. Mas também olhe para cá, quando Ele fez isso na tua vida, Ele também não queria que você fosse juiz de ninguém. Deus está quebrando o senso de juízo da nossa vida. A gente não está aqui para julgar quem é perfeito e quem não é. Nós estamos aqui para buscar o justo juiz, fiel, glorioso, aquele que sabe das intenções do nosso coração.
e que vai nos revelar naquele grande dia. Alguém está comigo? Diga amém. O Novo Testamento apoia coisas diferentes dessa realidade. Se pode ver vivido uma comunidade na submissão da liderança espiritual, na inspiração mútua entre os membros. Palavras como: lembrai-vos vós dos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Hebreus 13:17, ele fala assim: olha, lembrai dos vossos pastores. Lembrai de quem ensinou o caminho verdadeiro para você da palavra, observando atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai a vossa fé, e não imitai o que ele vive. Imitai o que ele acredita, porque o que ele acredita é maior do que ele. Paulo diz assim: eu criei, por isso preguei. Você não pode falar uma coisa que você não acredita, porque só vai ter efeito na vida das pessoas aquilo que você creu primeiro. Acredita no que eu estou falando? Por exemplo, como é que Deus vai fazer um milagre se Ele não fez nenhum por você? Você precisa entender que a sua necessidade, Deus quer agir para te dar experiência, para você contar o que Deus fez por você, para que outros acreditem no Deus que você serve. Como é que as pessoas vão acreditar no Deus fraco, que a gente toda hora, uma gripe nos tira da igreja? Estou falando uma gripe mesmo, não um resfriado. Quem entende, diga amém. Estou falando de algo que te tire mesmo da convicção da sua fé. Às vezes não seja uma palavra que serve para muitos, mas o texto diz isso: lembrai dos vossos líderes, da sua vivência, arriscando não somente a viver uma vida isolada porque foi ferido, decepcionado, com medo de enfrentar novos relacionamentos. Deus vai nos liberar hoje disso, em nome de Jesus. Você precisa então entender que existe um modelo e que nós precisamos apoiar a nossa fé, e o modelo é Jesus, cara. Quer um exemplo? Romanos 10:11, olha a afirmação de Paulo, conforme as escrituras diz: todo aquele que crê jamais será decepcionado. Todo aquele que nele crê não será decepcionado. Deus não vai cumprir promessas que não nos disse, Ele vai cumprir o que prometeu, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus prometeu algo? Prometeu, pastor, então fique tranquilo, no momento certo vai acontecer. Eu estava dizendo uma coisa: se Deus não tem te abençoado, existem duas coisas: desobediência ou obediência. Pastor, mas eu tenho obedecido e estou na prova. Fica tranquilo, o deserto também Deus provê. Mas se não tem algo que você possa testemunhar que Deus é bom, querido, tem alguma coisa errada com você. A palavra diz que a obediência atrai as bênçãos de Deus sobre nós. Se as bênçãos não estão chegando sobre a nossa vida, vamos rever se a nossa postura está condizendo com aquilo que nós estamos professando. Será que não é brecha? Será que não é tipo de pecados que nós estamos cometendo? Pensamento, atitude, semeando de uma forma errada. É insano semear a mesma coisa e colher coisas extraordinárias. Você vai ter que semear diferente para colher coisas diferentes. Entende? Diga para o seu irmão: você precisa tirar os seus olhos da imperfeição do outro e olhar para aquele que é perfeito. Quando Pedro diz assim, escute bem, quando Pedro diz assim: olha, tenha fortemente um amor fraternal, ardente um pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando Pedro fala assim, o amor cobrirá a multidão de pecados, Pedro sabe qual é o preço de se decepcionar e negar Jesus, aleluia. Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Em João 21. E aí Jesus fala para ele: se tu me amas, apacenta os meus rebanhos. Pedro sabe que o amor de Jesus foi lá para restaurar aquele que estava decepcionado. Ninguém pegou. O amor que você tem, Deus vai colocar muitos decepcionados no seu caminho, para você exercer o amor sobre ele, para que Deus o restaure. Pega essa palavra, levanta a tua mão. Todas as pessoas que cruzar o teu caminho a partir de hoje, elas receberão a graça que você flui nela, elas receberão o amor que você carrega, para a vida dela ser transformada, libertada e restaurada. Eu sabia que Deus estava nessa palavra, e eu quero liberar. Deus está liberando você para olhar para ele novamente. O homem pode te decepcionar, mas Deus jamais vai decepcionar você, queridão. Aleluia. Mais ou menos 15 anos, quero concluir minha fala. Nós somos surpreendidos com vários escândalos, amigos, pastores. E muitas das vezes, olhando essas realidades, eu me perguntava se eu estava realmente no caminho certo. Porque no começo é assim, o novo convertido ele vai se apoiando em quem já está mais firme.
Mas eu olhava a situação que eu estava vivendo na minha casa, com as situações que eu tinha que vencer como pecados, alguns que eu ainda não tinha vencido. E olhando para a cruz, olhando para o amor de Jesus, eu falava assim, cara, eu não posso parar. Porque todas as vezes que eu pensava desanimar, chegava alguém e falava, eu quero ir para a igreja com você. Você é um exemplo para mim. Eu te vi lá atrás, eu vejo o que Deus fez na sua vida e eu acredito que Ele pode fazer na minha. Você entende? Eu falo assim, meu Deus, então a minha postura tem alguém olhando. Então por causa deles eu não posso parar. Alguém está me ouvindo? Por causa da sua família você não vai parar. Por causa desse problema que você está enfrentando, você não pode parar. Deus conta com você. Você é a porta do céu na tua casa. Levanta a mão. Você se acha fraco, mas o crente mais fraco aqui carrega o Espírito Santo. Levanta a mão. O crente mais fraco nessa noite carrega a cruz redimida no seu coração e na sua vida. Levanta a mão, eu quero liberar. Deus vai trazer força de novo para o seu ministério. A graça dele vai resgatar você de novo para a intimidade, para o crescimento que Ele deseja na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Não pare. E vendo algumas atitudes que me escandalizaram, eu sempre via também aqueles que vinham me dar ânimo, aqueles que falavam, continua pastor. Testemunhos. Deus ido na sua igreja, Deus tem falado ao meu coração. Isso é força. E se você tem que pegar palavras e falar assim, olha, tem algumas pessoas que estão sendo alimentadas. Para cada pastor que foi machucado, para cada altar de pecado que existe nessa nação, tem dezenas de pessoas que estão honrando o Senhor com a sua própria vida também, em campos missionários. Hoje, estudando um pouquinho o IBGE de cada cidade, cidades que ainda precisam crescer o cristianismo. O norte e o sul do nosso país precisa de crescer o evangelho. O maior estado que tem menos concentração de evangelho que é Sergipe, Aracaju. O segundo estado maior de concentração que precisa crescer o evangelho é Rio Grande do Norte, Santa Maria, por exemplo. E muitas das vezes nós estamos aqui alimentando você do que, eu pergunto? O que você sente quando você sabe que Deus está falando com você? Deus está falando com você para você assumir o seu chamado. Alguém nessa igreja precisa falar, eu quero ser um missionário. Eu quero ser um implantador de novas igrejas, pastor. Eu quero arder o seu coração e levar esse coração em chama que você tem por vidas em outros lugares que ainda não foi incendiado. Alguém está comigo? Diga amém. Você não pode só vir receber a tua bênção sem descompromissar e não ter um compromisso de carregar isso amanhã. Qual é o exemplo que a gente está dando na nossa casa, gente? Qual é o exemplo que nós estamos dando no nosso trabalho? Alguém está comigo? As pessoas estão observando a gente. Portanto, cada queda de pessoas nos abala. E eu quero falar que o primeiro lugar, porque a nossa fé tem que estar em Cristo, porque foi Ele quem nos salvou, quem morreu naquela cruz por você. Segunda coisa, porque sua fé tem que estar apoiada em Cristo. Olha para cá. Para cada cristão que envergonha, que escandaliza, também tem os fiéis. E é por causa deles que nós não devemos parar. Tem aqueles que estão lutando para estar firme também. Tem aqueles que estão colocando o seu coração para ser transformado, e Deus vai transformar. Olha para cá, para a palavra, e mais um pouquinho. 10 horas agora, eu vou acabar no horário, tá? Filipenses 3,16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Se você olhar o capítulo 3, Paulo diz assim, não digo como já atingindo, mas prossigo para o alvo, para a soberana vocação do chamado que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo que o perfeito é Ele, mas ele busca prosseguir, ele não para, porque no meio do caminho existe coisas que vêm a tentar parar, tentar oprimi-lo. Paulo estava preso na carta de Filipenses, ele diz, olha, se você já alcançou, por exemplo, vou dar um exemplo básico, se você já parou de andar com pessoas falsas, não volte a andar. Se você já venceu um pecado, por exemplo, fumar um baseadinho, não volta a fumar, para de andar com aquelas pessoas que você sabe que te tenta, cara. Tem certas coisas e lugares que você tem que ir com uma postura de vencedor, para arrancar aqueles que estão opressos ainda. Entende o que eu estou falando? Existem coisas que você já venceu, você não pode continuar caindo nesse pecadinho de estimação, achar que isso é normal e que Deus não vai te cobrar.
Ele diz: caminhemos segundo a perfeição que eu já atingi. Por exemplo, se você venceu a avareza, por que você venceu ela? Porque você foi generoso, porque você aprendeu a semear na obra. Porque você não semeia na obra, você semeia na vida das pessoas a palavra. Entende? E o texto ainda diz, para concluirmos, Filipenses 3,17: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção, nos quais caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Vou chamar você aqui a atenção. Paulo está dizendo o seguinte: olha, sede imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Fala assim, olha, Paulo está dizendo, ó, mesmo mediante a muitas situações que possam te acontecer, vai ter pessoas mais para te encorajar do que para te parar. E eu profetizo que Deus vai levantar elas no seu caminho. Vai haver mais pessoas no seu caminho que vai mostrar um comportamento cristão, mais do que aqueles que estão mostrando o contrário para você. E é esses que você tem que se apoiar. Fala, cara, a minha fé está em Cristo, mas eu tenho uma pessoa que tem me feito vencer na vida e tirar os meus medos. Ele falou: o comportamento desses homens, vocês devem prestar atenção. Tem algumas pessoas que estão se comportando conforme a palavra, aleluia. Tem algumas pessoas que estão tendo postura diferente, é isso que você deve entender. Eu quero também ter a mesma postura que essa pessoa está tendo com Cristo. Sabe, aceitar a fé de uma maneira poderosa, de gritar de novo no seu coração santidade ao Senhor, de não negligenciar a vida de oração, de não negligenciar a palavra. Disto a conclusão do escândalo só derruba quem não está firme. Diga-se comigo: o escândalo só derruba quem não está firme. O Senhor lamentou a sua inevitável ocorrência pensando em dois tipos de gente: os fracos, qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos. No 7 ele diz: o poder destrutivo do pecado na vida de um cristão abala o que é débil, ou seja, aquele que não tem uma fé bem desenvolvida. Quantas vezes nós que estamos maduros na fé estamos tendo postura de criança que está escandalizando quem está chegando? Quantas vezes usamos a nossa boca, a nossa mente para destruir, para denegrir a imagem de alguém com a nossa fala, que chamamos de falar do outro, tem a palavra feia. Nós devemos estar transformados. Eu pergunto, cara, se eu viver 30 anos dentro da igreja com atitudes de menino, eu nunca vou ser maduro na fé espiritualmente, porque o crescimento não é automático. Eu tenho que colaborar com o crescimento. Eu vou ter que ir para a palavra, eu vou jejuar, eu vou orar, vou andar com quem me confronta, para poder arrancar esse orgulho aí, meu irmão, essa humildade falsa, sustentado nesse orgulho, nessa soberba enrustida. Deus vai quebrar esse muro da tua vida, meu irmão. Você é um individualista, você sabe que você é, entende? Nós precisamos viver uma vida cristã de transformação diária. Buscamos isso aqui, amém, queridos? E eu e você que já estamos firmes, temos que ser exemplo na fé para os outros, porque tem muitas pessoas que estão se desenvolvendo na fé ainda, que qualquer motivo alheio nosso, qualquer tipo de pecado, o não convertido, aquele que ainda não professa a nossa fé, vai ver o nosso mau testemunho, e eles não vão ver Cristo na nossa postura. Por que eu sou um exemplo? Por que eu tenho que lutar para ser um exemplo, pastor? Por quê? Porque mostra que você é maduro e que conhece o Nazareno, que é perfeito, meu irmão. E vai mostrar para esses homens que são imperfeitos, que existe alguém mais perfeito do que você, e que você busca nele uma perfeição que não há em você. Então não cobre dos outros aquilo que não tem na sua vida. Nós buscamos ele. Tire esse senso de julgamento da tua vida. O que faz tropeçar, segundo a Bíblia, João 11:9, Jesus tem uma notícia que ele vai receber, que Lázaro havia morrido. Olha o que ele fala: não são 12 horas do dia, se alguém caminhar de dia não tropeçará, porque vê a luz do mundo. 10, mas se caminhar na noite, tropeça porque a luz não está nele. Os judeus reconheciam que normalmente o dia para toda a realidade era dividido em 3 partes. Então eles tinham 12 horas para executar algumas coisas, porque o sol em Israel, a partir das 6 da tarde, ele ia embora.
Então eles tinham o tempo como o mais precioso. Se algum homem anda no dia, em qualquer dos 12 horas, até mesmo no último delas, olha para cá, ele está dizendo o seguinte: se você está no último horário, e ainda tem um pouquinho do sol, ele vai te ajudar a chegar no caminho correto para a volta da sua parábola. Ele está dizendo que ele é a luz do mundo, e que por mais que você esteja já passando o período de trevas, se existe alguém iluminando você para andar no caminho dele, mesmo que chegar na última hora do segundo tempo, existe uma eternidade aguardada para você. Não é porque você tem 30 anos de igreja que você sente que é o melhor ou o dono da igreja. O dono da igreja ainda é ele. Ele diz, ele não tropeça em pedra de tropeço, ou seja, rocha no caminho, escureceu, o cara vai ter que ter um iluminador. Ele não tinha esse celular nosso não, gente. Ou era uma tocha na mão, sim ou não? Ou senão ele tropeçava em pequenas pedras. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. E ele está dizendo, eu sou a palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele está dizendo assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela vai iluminar o caminho que eu devo andar, e corrigindo os erros nesse caminho. Quando você erra um caminho, você pega o retorno para voltar para o caminho que você gostaria de ir, sim ou não? Ele está dizendo que a luz da palavra na nossa vida, vai corrigir a nossa postura e conduta diante dos homens. E ele diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele dizendo, olha, os meus pés estão sendo iluminados. Aí ele vem, luz para os meus. Quem andar na luz e olhar para mim, que ando na luz, ela vai conseguir enxergar o caminho também. Você não tem que pensar só em você. O preço que você paga, você não paga só por você, você paga pelos outros. E ele diz, olha, a postura de vocês tem a ver com isso. Tropeçar em qualquer coisa que esteja em seu caminho. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que segue-me não andará em trevas, mas terá luz e terá vida. Quem anda em Cristo não anda em trevas. Quem anda em Jesus não vai ter algo que desabone a sua fé. Irmão, olha para cá, se hoje, em vez de eu estar tomando uma aguinha nessa caneca nova da Vende Amor, gostoso aqui, ó, para você adquirir na livraria, fosse um uísque, você estaria me ouvindo? Porque a gente mostra o exterior, o que fez aqui dentro. Se nós temos uma postura diferente do lado de fora, por que as pessoas não querem o Cristo que nós estamos servindo? Porque muitas das vezes, na calada da noite, nós estamos andando com os pés ainda nas trevas. Nós queremos evangelizar as pessoas sem ser transformado pela luz. E isso é um problema. Por exemplo, nós estamos num período de amaziamento geral no mundo. É melhor ficar junto do que casar. Aí eu me sinto um idiota, porque eu trabalhei 4 trabalhos para poder lutar para casar e comprar o apartamento junto com a minha esposa e o carro. E para ver hoje um bando de pessoas que já têm filho, estão juntos há muitos anos e não casam. Eu fico me sentindo um babaca. Por quê? Porque o mundo parece que inverteu, o certo ficou errado, pastor. E o errado ficou certo. Mas deixa eu dizer uma coisa, nem sempre foi assim desde o princípio. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que Deus disse que era pecado ontem, é hoje também. O que Ele gritou santidade para redimir no seu Filho, Deus exige de nós também. O desejo de Deus é que nós venhamos nos separar. Sabe como você é santificado? Oração e palavra. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Se você orar todos os dias, se você permitir que essa palavra transforme você num ser humano melhor, porque essa é a minha palavra de hoje, certamente as pessoas vão querer a luz que é Jesus, que está na tua vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, seja a Bíblia de quem não lê ela, seja a luz de quem está em trevas, mas de verdade. Termino, tenho 5 minutos ainda. 1 João 1,5, e a mensagem que dele ouvimos, vos pregamos esta: Deus é luz, e nele não existe mínima sombra de trevas. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas,
somos mentirosos e não praticamos a verdade. Até quando você vai ficar com esse pé no mundo, pé na igreja? Ainda Deus está deixando. Mas quando você começa a clamar aqui e cantar infinito, ousado amor de Deus, Deus está vendo que essas orações estão sumindo diante dele. Ele vai aumentar o padrão de nível, que você não vai mais poder cair esse pecadinho mais não, meu irmão. Que é um texto, eu te dou: Moisés, toca na rocha. Moisés obedece, a rocha dá água. Mas andando 40 anos com Israel, chegou um dia que Deus fala assim: Moisés, santifica o meu nome diante do povo, não toque na rocha. Fale com a rocha para que eles vejam a autoridade que você tem diante de mim, para que eles vejam como você me honra. Olha para mim. Moisés faz, gente, 2 varadas na rocha. Ele desobedece a voz de Deus. 1, 2. Sabe o que Deus fala para ele? Moisés, chama Josué, diga para o seu irmão Arão também subir um monte, e fala para ele que ele não é mais o meu sacerdote. O filho dele, Eliezer, vai tomar o lugar dele agora. Aí imagina o questionamento, que a Bíblia diz assim: olha, porque você e Arão provou para mim diante do meu povo que eu não sou mais suficiente para você, então vocês não vão entrar na terra prometida. Olha para cá. Um homem que andou com Deus, que viu Deus face a face, que era amigo, ele não podia cometer um erro de não obedecer a Deus. Existem níveis que Deus vai te levar, cara, na fé, que agora você pode errar bastante. Olha aí, tem até glória daqui a pouco. O pastor falou que eu posso errar bastante. Não falei isso. Eu falei que existem situações que você está lutando para vencer, que já era para ter vencido, e Deus quer te dar graça para vencer. Por exemplo, comprou, pagou. Falou, cumpra. Aleluia. Chega de mentir para você mesmo, irmão. Você sabe que esse relacionamento está te machucando, para que você está insistindo nele? Deus já está confirmando agora. Não é. Ó, até saiu um. Para que você vai ficar insistindo nisso? Para ganhar uma barriga? E se tem a postura. Glorifica a Deus com o seu namoro, com o seu noivado, com o seu casamento. Aleluia. Se então mostra que Jesus também está no seu casamento. Mostra também, lute até seu marido ser transformado, porque Deus vai pegar ele, Deus vai pegar ela. Faz um propósito com Deus, minha filha. Suba o monte 40 dias. Quanto que é o monte? Eu vou com você, pastor. Vou clamar, porque Deus tem transformação para minha casa. Olha para cá, meu irmão. Até quando o Zé Pilintra, até quando a prostituição vai ficar reinando lá? Está na hora da luz brilhar entre as trevas da sua casa. Está na hora de você falar: quem manda aqui nesse lugar é o Senhor agora. Eu estou buscando isso. Chega! Tudo existe uma raiz profunda. Justamente nós precisamos nos aperfeiçoar em Jesus. Ele lançou o peso sobre ele. Olha para cá, gente. Ele falou: olha, melhor forem amputar um pedaço do corpo. Era melhor pegar uma pedra e lançar. Ou seja, é melhor você se suicidar. Ele está dizendo: o juízo é maior para você. Você conhece a verdade, mas tem uma postura de criança. Olha para mim, gente, escuta o que eu estou falando. Todos vocês que estão aqui não vão chegar diante do trono de Deus aquele dia e dizer: eu não sabia. Ele vai trazer esse dia à tona e falar assim: olha, meu servo falou a verdade, você não quis obedecer. Chega de ficar se prostituindo, fornicando, mentindo, roubando o dízimo e oferta do Senhor, de ficar fofocando pelos lares, depois bater nas costas e falar que é amigo e que é amigo. Chega com isso, irmão. Pastor, está bravo? Estou não. São palavras duras. Não, querido, escute. Elas deixam claro que aquele que causa tropeçar os outros não ficará impune diante do trono. Essa é a palavra que ele está falando. Você não vai ficar impune, não. É pior o juízo para você. Então eu vou para o mundo. Piorou, o mundo vai ser jogado. Não tem para onde correr. Corra para o altar, seja transformado, vai para a palavra, busca a Deus, jejua, ore como nunca orou, porque Deus tem vitória para você. Pode aplaudir, glorificá-lo. Corra para o altar, restaure tua vida com Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Fica de pé que eu preciso terminar, senão vai até 1h da manhã.
Tá gostoso hoje para pregar aqui, meu Deus, esse altar. É bênção, varão. Mesmo mediante a guerra, tá bênção o negócio, o céu tá aberto. Aleluia. Olha para mim, escute. Olha para mim, escute. Ai dele, diz o Senhor, portanto não podemos brincar com a nossa vida cristã. Cara, Deus salvou você. Você lembra que você ficava usando pó a madrugada inteira? Agora você tá usando menos. Você percebeu que você está bebendo menos? É a força e a graça de Deus já operando em você. Você percebeu que você está falando assim, olha, eu quero ser melhor. Algo grita dentro de você. Quando você comete alguma coisa, fala, meu Deus, você já lembra da igreja, já lembra da palavra. É Deus falando assim, esse é o caminho, minha filha, continua. Entende? Não estou te chamando para você ser perfeito. Deus te honrou. Quantas mulheres queriam ter um namorado que você tem, hein? Quantos homens queriam ter um namorado, noivo? O que você chama aí desse varão, dessa varoa aí? Honre Deus agora, irmã. Busque mais. E o solteiro, sábado vem para o culto. O Ulisses entrou rindo no banheiro. Vocês são bem, gente? Eu amo esse ambiente da igreja que a gente termina sorrindo depois de uma palavra dura. Só na vivenda de amor é isso. Mas vamos voltar para concluirmos aqui. Escute. Passei 5 minutos. Terça que vem eu quero te chamar para você trazer mais um, para nós nos derramarmos aqui no altar no final do culto. Nós tivemos um problema com o som, me perdoa o horário de começar, tá bom? Nós vamos ajustar. Quero terminar dizendo uma coisa, olha para mim, isso é sério. Jesus fala assim: feliz é o homem, feliz é a mulher que não se escandaliza em mim. Ele é o alvo. O grito que você deu, Juliana, de querer fazer a obra, das duas Juliana que está aqui, é o Espírito Santo. Fica tranquilo que na outra, acho que foi quinta passada, terminou 11 horas. Não, você vai embora agora. Fica tranquilo, irmão. Levanta a sua mão assim.